Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. E esse vídeo de hoje é uma segunda parte que estou gravando sobre os encartes e pôsteres que tiram o sono dos colecionadores. A primeira parte deu uma repercussão legal e, atendendo a pedidos, então vou fazer essa segunda parte. Antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos que continuam assistindo, curtindo, comentando, compartilhando. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ainda tem a opção também de se tornar membro assinante do canal. Lá já tem mais de 60 vídeos exclusivos e eu vou começar a fazer mais vídeos lá do que aqui a partir de agora, até por uma questão de justiça com quem é membro assinante. Claro, vou continuar fazendo os vídeos aqui, mas vou ter uma proporção ainda maior lá para os membros assinantes do canal. Esse vídeo tem algo especial que eu já vou mostrar de cara, que foi o seguinte. Na primeira parte, vocês devem lembrar, quem assistiu o primeiro vídeo, eu falei que o disco que me tirava o sono, por eu não ter o encarte, era o Revenge, do Kiss. Eu sempre procurava esse disco e até já encontrava com o encarte depois que comprei o meu. Mas eu não estava disposto a pagar 150, 200 reais por causa de um encarte, né? Não dava. Então eu acabei dizendo, se alguém tiver aí, por favor, manda para mim que eu pago, tal, se for barato, é claro. Então aconteceu o seguinte, o José Paulo Cury, de Sorocaba, São Paulo, gentilmente me mandou o encarte. E eu levei o maior susto, né? Porque ele me mandou, aqui até guardei a embalagem com o que ele escreveu aqui, né? Dizendo, Aldo, estou enviando o Revenge LP nacional, está como novo, parece que saiu agora da loja. Então, na verdade, ele não me mandou apenas o encarte, ele me mandou o disco Revenge. E realmente está novinho, 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 e está aqui o famoso encarte que eu tanto procurava há mais de 20 anos, acreditem. Como eu não queria pagar 100, 150 reais por isso aqui, né? Eu falei, não vou pagar. Então eu tenho esse preceito de às vezes não querer pagar algo e não pago mesmo. Mas graças ao José Paulo Cury, tá aqui agora. Então não está mais tirando o meu sono e eu só tenho a agradecer aí ao José Paulo pela gentileza. Eu fiquei sem palavras para agradecer a ele, né? Claro, foi um gesto muito assim, né? Que eu não tenho nem como dizer alguma coisa, mas um gesto de muita empatia e eu só posso dizer meu muito obrigado de coração a ele, né? E graças ao canal aqui, é mais uma pessoa que eu conheci, né, que se tornou um amigo virtual. Então, vou começar esse vídeo agora, né, mostrando mais 10 discos que tem pôsteres ou encartes, né, ou curiosidades que tornam eles mais difíceis. Não são exatamente raros, raríssimos, né? Que tem gente que às vezes confunde. Quando eu digo que são raros, não é que seja uma coisa assim que é quase impossível de encontrar, não. Ele tem uma certa dificuldade de encontrar. Para começar, primeiro que eu vou mostrar aqui é o Live and Loud do Ozzy Osbourne, que essa semana infelizmente nos deixou com 76 anos de idade. Morreu o príncipe das trevas, o Madman, o cara que, né, é o maior nome da história do heavy metal. Esse álbum aqui, a edição nacional, é dupla, né? Já é difícil de achar somente os discos. Agora, com esse encarte aqui, ó, onde tem essas fotos bem legais aqui, inclusive uma aqui ele tá mordendo uma pombinha, né? Como se fosse assim, uma referência ao morcego, né? Então, com esse encarte aqui, é bem mais difícil de achar. Então, se tornou um item
é complicado, já era complicado, e eu acredito que agora, com a morte do Ozzy, se torne ainda mais, né? Porque sabe como é o pessoal que vende, né? Quando alguém morre, aí ainda tornam os itens ainda mais caros, né? Isso aí acaba inflacionando. Então, esse exemplo aí do Ozzy é um que vale você correr atrás se você não tiver. O Live and Loud, que é bem legal, um show bem legal, e tem essa curiosidade com esse pôster, né? Dobrável que vem dentro, um encarte pôster, bem legal nessa edição. O segundo item que eu vou mostrar aqui para vocês é o Billion Dollar Babies, do Alice Cooper, né? Essa edição aqui é a edição, eu tinha a edição nacional também, mas essa é a edição importada, né? Ela abre assim, né? Capa dupla, e o encarte, né? É a nota, né, de Billion Dollar, né? Então, esse aqui acaba sendo o diferencial. Além da capa dupla, nesse caso, porque a edição nacional no Brasil veio também com o dólar, né? Veio com a nota de dólar, algumas delas. Mas, né, com a capa dupla é só a importada. Agora eu vou ter que parar um pouquinho aqui, dar um tempo para passar o carro do som aqui, né? Fazendo a sua divulgação, né? Porque senão daí fica um pouco... O barulho aqui vai impedir a gente de passar para você exatamente o conteúdo, né? Agora sim, o terceiro disco que eu vou mostrar é o Alucinação, do Belchior, de 1976. Esse disco também, ele vem com uma curiosidade, né? Que é o encarte com as letras da música, né? Aqui. E atrás é como se fosse também uma nota. Uma nota aqui, né? Como se fosse um dinheiro fictício para a época, né? Então, o disco em si é bem tranquilo de achar, mas esse encarte às vezes não tem. Sempre quando eu vejo esse disco, eu vejo por aí e ele acaba tendo uma certa dificuldade de se encontrar ele sem, com a nota, com essa nota encarte. Frango, costela, enfim, né? Vamos lá, né? Com esses carros de som, né? Pleno sábado à tarde. Mas fazer o quê? Faz parte, né, gente? Vamos lá, estão trabalhando, né? Não tem culpa de nada. Vamos continuar com o vídeo, né? Meu vídeo é assim mesmo, improvisação, cachorro latindo, carro de som. E vamos pro quarto disco, que é da banda Radiotaxi. Segundo álbum da banda, de 1983. Aqui tem a música Eva, né? Que é super conhecida. É provavelmente a música mais conhecida do Radiotaxi. A edição normal vem com isso aqui, né? Na normal, todas as edições que vocês vão ver por aí vai ter isso, né? Aí, né, começa os diferencial. Dentro dessa edição vai ter um pôster gigante. Olha só. Legal, né? Pois bem, já é um segundo item que é mais difícil. Mas o mais difícil de tudo mesmo, eu nunca vi, ninguém teve. Se alguém tiver aí, pode colocar até a foto ou fazer algum vídeo aí mostrando que tem. Eu nunca vi que venha com esse envelope. Escrito Radiotaxi aqui, não é um envelope qualquer. Então, esse com o envelope, recobrindo o disco junto com o pôster, eu nunca vi. Então, é um item bem raro, é um dos itens mais raros da minha coleção. O quinto disco é o Metal Mania, do Robertinho de Recife. O disco que ele fez em homenagem à galera do metal lá em 1984. Bate o pé, bate a mão, muita gente lembra dessa música. Aqui tem um encarte, Robertinho tocando aqui, né? Bem legal. Esse já é um pouco chato de encontrar
esse pôster aqui. E tem mais isso aqui, ó. Esse já é mais difícil. É como se fosse um jornalzinho dentro também que vinha na época contando a história do disco. Então, com esses dois itens, se torna mais complicado de achar. O sexto disco, com encartes e pôsteres que tiram o som dos colecionadores, é esse aqui. Elvis, Greatest Shit. Esse álbum aqui foi lançado depois da morte do Elvis. E o grande barato de encontrar esse disco aqui, até porque é uma coisa meio bizarra isso aqui, né? Mostra o Elvis, assim, em alguns momentos, assim, bem nada a ver mesmo, assim. Mas o legal, né, disso aqui é a receita que o médico passou para ele na véspera da morte dele. Aqui tá todos os comprimidos que ele tomou um dia antes de morrer. Então isso é muito curioso e até um pouco mórbido, né? Mas é bem legal. Se você tem esse item com essa receita médica, também é um item bastante colecionável. O sétimo álbum que eu vou mostrar aqui é o A Dangerous Meeting, do King Diamond. Esse disco por si só, se você encontrar esse disco por aí à venda, se abrace. Porque já é bem complicado mesmo. Aqui tem músicas que, por exemplo, No Present for Christmas, né? Aqui é uma coletânea do King Diamond e Mercyful Fate, na verdade. E, né, esse disco aqui é mais complicado ainda você achar com esse encartezinho, com essas fotos contando a história de A Dangerous Meeting. Então, aí, somando a dificuldade que esse disco já se tornou aqui no Brasil, essa cópia é nacional, tá? Esse disco é nacional. E mais esse encarte torna esse álbum bem raro. Oitavo disco que eu vou mostrar para vocês é o Songs in the Key of Life, do Stevie Wonder. A edição nacional também, edição brasileira, foi lançado num álbum duplo, né? E, o que é legal aqui, vem com esse compacto, né? Compacto aqui, ó, daquele estilo que você tem que usar um adaptador para colocar no toca-disco, né? Então, já é chato. Muitas vezes você encontra o disco e não encontra o álbum, né, com os dois discos, mas não encontra o compacto junto. E além do compacto, né, o mais legal é esse aqui. Esse livreto aqui, ó. Com letras, com algumas fotos. Então, bem completo assim. Esse aqui é o grande barato de conseguir, no caso, com o compacto e também com esse livreto na edição nacional. Detalhe, não é importada, é essa edição nacional. Então, se você tem essa edição do Stevie Wonder e não tem o compacto ou não tem o livreto, ela não está completa. O nono aqui, álbum que eu vou mostrar para vocês, é o Bee Gees, Living Nice. Por que eu estou mostrando esse álbum aqui? Porque primeiro que é uma edição japonesa. Eu fiz questão de mostrar um álbum japonês porque os álbuns japoneses, eu tenho vários aqui na minha coleção, eles sempre vêm com essa faixa aqui, que é o conhecido Obi, né? E esse disco aqui, né, além de vir com o Obi, que é natural lá, normal lá no Japão, ele vem com algumas coisas, que os itens japoneses, eles trazem essas curiosidades, eles trazem coisas a mais, é bem interessante mesmo. Então, aqui vai ter as letras das músicas em inglês e em japonês, obviamente, né? Então aqui vai ter tudo aqui, algumas fotos tal, da discografia da banda.
E também, o que torna esse aqui mais difícil, se você tiver só o encarte com a letra e não tiver isso aqui, não está completo. São adesivos. São adesivos que eram distribuídos, uma cartela com adesivos para você colar, né? Para você usar, né? O meu está completo, não foi tirado nenhum adesivo, está intacto. Então, quando eu comprei, mantive desse jeito, né? Por causa, para manter até uma certa originalidade nele. Então, para ilustrar aqui os álbuns japoneses, que sempre são ricos nesse sentido, eu coloquei um álbum dos Bee Gees como uma forma, né, de falar sobre álbuns japoneses que sempre tem esses mimos. E para encerrar essa segunda parte, que agora é a definitiva, não vou fazer uma terceira parte, essa segunda parte agora encerra esse assunto dos encartes e pôsteres. Eu vou falar mais uma vez, já falei no primeiro vídeo de um álbum dos Rolling Stones, mas como Rolling Stones é uma banda que eu gosto tanto, então eu estou falando de Exile on Main Street, o álbum de 1972 da banda. Essa é a edição original inglesa, certo? Então ela abre assim, né? Ela é dupla, né? Vinil duplo. E o que é o diferencial dela? O que para você ter essa edição completa você precisa ter? Os cartões postais. Então aqui são cartões postais mesmo, ó. É como se você estivesse enviando uma carta pelo correio e quisesse mandar um postal, né? Que isso era muito usado anteriormente, né? Então vieram aqui os 12 cartões postais dentro dessa edição original inglesa. Só na edição original inglesa, se eu não me engano, na americana acho que também tem, na primeira edição, não sei, eu tô falando pela que eu tenho. Se alguém quiser comentar aqui, se alguém souber. Mas enfim, o detalhe é que tem que ter os postais para essa edição estar completa em sua primeira edição. Gente, terminando mais um vídeo aqui para vocês, quero agradecer de coração. Hoje era para eu ter feito um ranking, o ranking eu vou deixar mais para frente. O ritmo dos rankings vai diminuir, eu vou fazer eles mais demorado. Talvez eu não vá gravar com a mesma ênfase que eu venho gravando vídeos ultimamente, um por semana. Eu vou gravar com espaços maiores para dar tempo de eu fazer com mais cuidado esses rankings que faltam. E eu vou priorizar, obviamente, como eu falei no início, os membros assinantes, fazer vídeos para eles, até por uma questão de justiça. Então, obrigado a todos de coração. Continue curtindo, comentando, compartilhando, pois vocês são a razão de ser desse canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.